Hoje o programa é todo seu, papai. Pra alegria do nosso querido Pedrinho Moraes, Cruzeiro bate o Palmeiras no Mineirão e assume a vice-liderança do Brasileirão. Mas calma lá, Pedrinho, que os Coringa do Felipe Luiz estão na frente. Flamengo atropela o Fortaleza no Maracanã e assume a ponta da tabela. Anota a placa aí, italianada. 5. PSG coroa temporada histórica e se saga campeão da Champions League. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my champs, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o podcast preferido de esportes. Segunda-feira, dia 2 de junho, começando mais um mês e vou te dizer um negócio. Hoje, Pedrinho, hoje eu prometo que eu vou falar pouco, o Caio não tem nem direito a falar, hoje o programa é seu, hoje é todo seu, faça o programa mais feliz em cento e tantos programas que a gente já fez, o programa mais feliz do Mr. Resenha, Pedrinho Moraes, meu irmão, 2-0 cabuloso. Se um dia você sofreu 2-1, né? Pô, ninguém lembra do gol do Alan, ninguém lembra, dane-se. Se um dia você sofreu, você não lembra mais. Ah, eu tô maluco! Você sabe que essa é a música que o Cruzeiro canta, né? Que a gente do Cruzeiro canta quando a gente faz gol, né? Pô, mano, tô assim, tô maluco, tô feliz demais. Pô, se um dia eu fui triste, eu não me lembro, Zambolino e Caio. A verdade é que eu pedi um time, eles me deram uma seleção. Foi isso que aconteceu. O Super Cabuloso tá aí. Ontem, o jogo acabou com 5 minutos. Não vai falar isso, mas eu tô feliz demais. Tô feliz demais da conta. Pô, Minas Gerais tá assim, ensandecida, se é que existe essa palavra. E, pô, que domingo, que noite de domingo. O Cruzeiro dando alegria. Há muito tempo não tinha essa alegria que eu tô sentindo. Foi anos obscuros, mas graças a Deus essa vida de atleticano sofredor acabou e o cabuloso tá de volta. Enfim, vamos falar do Cruzeiro ainda, mas é isso, feliz demais. Como é que vocês estão? Eu tô, sim. Com relação ao futebol, eu não tô bem, né? Mas isso é de praxe, né? Quero saber do Caião, como é que foi o final de semana? Não. Antes do Caião falar, solta o hino aí do cabuloso, por favor. Solta o hino do maior de Minas aí, ô diretor. Foi bem demais, Pedrinho, foi bem demais. Tem que falar, existe um grande clube na cidade que mora dentro do seu coração, né, Pedrinho? Não tem jeito. Eu vivo cheio de vaidade. Pois na realidade é um grande campeão. E os caras falam, foi campeão? É o que eu falo, baby steps. De pouquinho em pouquinho vai chegando lá, se Deus quiser. Agora eu vou deixar o Caio falar, que ele tá meio murchinho hoje. Bem-vindo, meu capitão. E aí, minha rapaziadinha, como estamos? Bem? Mano, meu fim de semana foi suave até, eu diria. O problema foi o jogo de ontem, né, mano? Nossa, isso aí me irritou de uma maneira fora do comum. Mas de resto, tudo certo, velho. Tudo certo. Nada muito... Teve sambinha, né? Teve sambinha no sábado. Teve sambinha sábado. Fazia tempo que eu não saía. Nossa, estudar no Net conseguiu me estressar mais que o Palmeiras, mano, esse fim de semana. Impossível. Juro por Deus. Vocês tomaram 2 gols. Mas basicamente isso. Ih, o trem foi feio, hein? Mas de resto, mano, tudo certo, de uma boa. Ele tá sem palavras, o Pedrinho, ele tá sem palavras. Mas o negócio é o seguinte, Pedrinho. Mas você quer que eu fale o quê? Vamos lá. Não, nada. Pergunta aí. Tá bom, pergunta aí. O negócio é o seguinte, eu queria falar aqui que estarei com Caio Capita lá em New Jersey assistindo o Palmeiras jogar contra o Porto, e aí eu vou trazer aquela sorte pro Palmeiras, que se jogar igual ontem, vai passear em Nova York, vai ver a Estátua da Liberdade, vai dar um rolezinho na Times Square, é isso que vai fazer lá. Então eu vou estar lá com meu amigo e eu vou torcer pro Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar do Porto, eu vou estar lá que eu sou pé quente, essa é a verdade. Dito isso, 2-0 Porto. Não, 1-0 Palmeiras que vai ser esse jogo. Já tô aqui. Gol do nosso menino Estevão. Tá certo. Mas, Pedrinho Moraes estará junto com o Caio Capita em alguns jogos, né, do Palmeiras. Então, essa dupla vai trazer muita informação. O Mundial de Clubes a gente
gente vai fazer um negócio bem legal, né? Vai ser um mês analisando, não, principalmente Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A gente vai falar muito desses times. Vamos falar dos times que estão, evidentemente, no campeonato. Los Angeles FC passou esse final de semana, né? O time do Pedrinho aí nos Estados Unidos passou de virada para cima do América do México. A gente vai falar muita coisa, a gente vai fazer uma baita cobertura, vai ser muito da hora. Sempre com aquela resenha que você já tá acostumado, né? E é claro, falar dos bastidores, além disso, dos bastidores dos clubes brasileiros, que não vai parar, né? A gente sabe porque, pô, tem clube aí, ô Pedrinho, que os caras tentam dar golpe, sábado à noite o ex-presidente tenta tomar a presidência, sabe como é que é, né? Meu Deus Futebol do brasileiro céu, é mano. uma bagunça, né? Futebol brasileiro é uma bagunça, não. Não, esse time é uma bagunça incontrolável. Futebol brasileiro é uma bagunça. Nossa, Vai generalizar esse... Nossa, mano, essa guerra que tá acontecendo no Corinthians como futebol brasileiro. Aí você tá brincando, né, Zambolino? Não, aí de quebra me empata com vitória dentro de casa. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Eu ainda coloquei o safado do Memphis Depay de capitão, não conseguiu fazer um gol no Vitória. Tá de sacanagem. Eu devia ter colocado o Vaqueiro da Pampulha. Por que eu não... É verdade. Você não confiou no Caio Jorge, é brincadeira. Porra. Pedrinho, vou ler uns comentários aqui, porque o programa é seu, então vou passar aqui rapidinho pra dar uma moral pra nossa audiência. Wesley Souza, Pedrinho cantando a música da Champions é melhor que a original. Pô, o Pedrinho é um fenômeno. Ederson Júnior, que sempre tá com a gente, faz uma tier list das torcidas do Brasil. Pô, ia ser muito polêmico, tá? Mas, já que você Já pensamos nisso já, só que acho que foi até o Caião que falou, vai rolar clubismo demais. É, muito subjetivo, né? Aí foi você que E a falou. gente acho que a gente não ia concordar em nada também. O Diego aqui comentando: caraca, hein, Zambo? Difícil lutar no 2x1. Difícil lutar no 2x1 fica difícil. Não sei, não entendi o que Eu caio contra você. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Tudo, é isso que você tá vivendo todo dia com o Caio e o Pedrinho. Contra você nas opiniões e discussões. É isso, cara. Aqui é um sofrimento. Não, tadinho. Gigantesco. O Bruno Tricati, abraço pro Tricati. Que isso, agora que eu vi, 35 minutos atrás, depois de ser ameaçado por um lutador de jiu-jitsu, fiquei longe dos comentários, mas voltei. Deu saudade do Zambolino. Que história é essa? O lutador de jiu-jitsu que bateu no Tricati ou Caião? Você sabe dessa história? Não sei, velho. Pede aí Não pra te sei. contar, que você compartilha aqui com nós aí. Vou perguntar pra ele aqui. Ô, Caião, avise pra rapaziada aí, ó, Russo, Tricati, a tropa toda, nós vai tomar uma em São Paulo do Aí, ó. Você sabe que a gente tá aqui armando, Pedrinho muito provavelmente vai vir pro Brasil, muito provavelmente virá para o Brasil, e aí o negócio é o seguinte, se a gente conseguir conciliar, né, porque aí o Caio Não, Capita a vai verdade estar lá nos é, provavelmente Estados não. Unidos. Vou contar, vou dar a notícia aqui que os meus amigos vão ficar putos. Tô indo pro Brasil na loucura dia 18. Manco com a porra toda, foda-se. Tô indo dia 18, vou ficar aí, comprei só passagem de ida, vamos topar geral. E eu vou topar com os amigos do Caio antes do Zambolino, que mora a 5 minutos dos caras, é brincadeira. Deixa eu te falar um negócio. Se a gente conseguir de estarmos nós três em São Paulo, nós faremos um encontro do Faz e Me Abraça. Então vamos convidar geral, vamos marcar num bar, tá certo? Já tô já avisando de antemão aqui, exclusivo. Se Caio Capita e Pedrinho Moraes estiverem aqui, eu não vou sair daqui nesse período, então vou estar em São Paulo. A gente vai fazer um encontro do Faz e Me Abraça dos ouvintes, vamos fazer tudo, vamos marcar num bar com sambinha, aí vai ser coisa linda, hein? Então, torcida pro Caio e pro Pedrinho estarem juntos no mesmo momento, lá pro começo de julho. A gente vai marcar um bagulho bem da hora. Certo, senhores? Só dar mais aqui uns comentários rapidamente, Pedrinho. O Elber, né, sempre tá com a gente. O Wellington também. A Bruna, enfim, um abraço pra todo mundo. O Amate falando que isso, Pedrinho, que o seu Cruzeiro ganhando de geral, mas ganhar do Galão não consegue. Pô, mano, esse empatezinho com o Galo tá me incomodando até hoje, mano. Que saco. Clássico, Pedrinho, é clássico. Mas, Pedrinho, bora falar do Cruzeiro, vai. 2x1. Eu tô na cabeça com 2x0. 2x1 pro Cabuloso. Vitória mais do que importante. O Cruzeiro que bateu Flamengo e Palmeiras em casa, os dois grandes times do Brasil. Cara, é um começo de reconstrução. É óbvio que o Cruzeiro ainda tá num processo. Mas ontem me passou uma sensação, e queria ouvir de você, que a vitória pra cima do Palmeiras, ela teve até uma importância maior do que a do Flamengo. Porque a do Flamengo você comemorou, foi no final, teve o gol do Gabigol. Mas ontem tinha um clima de festa, um clima de, cara, a gente tá realmente voltando. A gente conseguiu bater o Palmeiras, que por mais que o Flamengo, na minha visão, seja um time melhor, o Palmeiras é o time mais difícil de se enfrentar. É um time muito cascudo. Sem dúvida. Você conseguir bater o Palmeiras
Palmeiras, eu acho que pro Cruzeirense no Mineirão, teve uma sensação de, cara, estamos voltando, isso aqui é realidade, isso aqui tá realmente acontecendo, dá pra gente sonhar. É isso, o sentimento de ontem foi isso. Foi um sentimento de, conseguimos fazer de novo, entre aspas, o impossível. Entre aspas, que eu falo o impossível em relação, cara, se você for pegar o ano do Cruzeiro, os resultados até então é muito ruim, o resultado. E aí começou aquela piada, Super Cruzeiro, aí tem Dudu, que negócio, investimento muito alto. E aí você pega um time do Flamengo e ganha. E aí você vai ter um outro teste contra o Palmeiras. Cara, fez 18 pontos na Libertadores, 100% de aproveitamento, atropelando todos os adversários. Um time, mano, muito, muito, muito qualificado, velho. O jogo ontem, o Cruzeiro tava correndo pra caramba, sai Veiga, sai, Emiliano Martins, por exemplo, e entra Paulinho e Vitor Roque. Esse é o time dos caras. E aí você vê o Cruzeiro ganhando, e ganhando bem, sofrendo muito pouco contra o Palmeiras, é de uma extrema felicidade. E o que ainda anima mais o Cruzeiro é que o Cruzeiro pode finalizar essa primeira etapa do Brasileiro, porque ele vai ter a parada para data FIFA não, para o Mundial, como o líder do campeonato. E isso aí dá um gás pro Cruzeiro durante essa preparação, assim, absurda. E Zambolino, ontem meu pai e meu irmão foi pro estádio, né? Meu cunhado também. E assim, estava lotado, entupido. E aí, o sentimento da torcida ontem é de, cara, coisa boa tá vindo aí. A torcida e o time numa conexão assim absurda, lotado, a torcida cantando, uma festa maravilhosa. E aí você pega um time do Palmeiras, que é encardido de ganhar, um time que, cara, você não pode dar mole, que os caras são assim, os caras são traiçoeiros. O time do Palmeiras precisa de muito pouco para ganhar uma partida. E você pega uns 5 minutos, você já faz 2-0, você mostra que os caras estão numa concentração gigante. Que, cara, eu tava reparando no hino nacional, foi uma coisa que eu percebi. Na hora do hino, o time do Cruzeiro, mano, tava concentradão, assim, cantando, assim. Eu vi os caras do Palmeiras conversando durante o hino. Eu vi um outro conversando assim, então, não quer dizer, tipo assim, eu falei, não quer dizer que os caras não estavam nem pro jogo, não tô falando isso. Só que eu tô falando, tipo assim, um nível de concentração que o Cruzeiro já entrou, assim, a 1000 por hora, e o Palmeiras não tava entendendo o que tava acontecendo ali no começo. O Cruzeiro ontem entrou pra jogar uma final e o Palmeiras só mais um jogo. Foi o que me passou a impressão. E aí essa sintonia aí, o Mineirão lotado, o Cruzeiro, traz um sentimento assim de... Opa, pintou a notificação do gol do Caio Jorge, hein? Gol do Caio Jorge. Traz um sentimento, eu vou falando só do sentimento, tá? Depois eu vou falar do jogo em si, um sentimento de cruzeirense. Então traz esse sentimento de, batemos 2 melhores times da América do Sul, e aí você discute qual time é melhor, mas agora não tem conversa, e que, se a gente vencer os 2 melhores times da América do Sul, podemos ganhar de qualquer time nesse campeonato. E o Cruzeiro é um time que tá muito, muito encaixado. É um time que não tem tanta estrela, tem um Gabigol assim, mas é um time que não tem tanta grife, os 11, mas que tá jogando demais. É um time que encaixou e que comprou a ideia do treinador e que não para de correr um minuto, que tem uma vontade absurda, que fisicamente tá voando e mentalmente tá bem demais. Esse é o sentimento que o Cruzeirense está sentindo, uma representatividade dos caras dentro de campo muito grande, de um time que comprou a ideia do treinador e de um time que é extremamente competitivo. O Cruzeiro não era competitivo, o Cruzeiro tomava gol muito fácil. Hoje, para você fazer gol no Cruzeiro, você tem que suar sangue. É um time que está invicto há 11 partidas. Então, esse é o sentimento. Agora, depois vamos falar do jogo em si, mas eu queria ver qual que é a impressão do Caio em relação ao Cruzeiro, que jogou ontem. O que você acha do time do Cruzeiro e da torcida do Cruzeiro, se realmente tem que estar desse ou a gente tá, tipo, muito animado demais, entendeu? De fora, assim. Mano, eu acho que tem que comemorar mesmo, mano. Tudo que a torcida do Cruzeiro passou nos últimos anos, querendo ou não, o Cruzeiro é um dos maiores clubes do Brasil. Então é um torcedor que tava acostumado ou tá acostumado a brigar por título, a ser campeão, a fazer campanhas boas.
boas. E foram anos, graças a uma diretoria de merda que roubou o Cruzeiro, que o torcedor cruzeirense passou, mano, mais sobrevivendo do que vivendo relacionado ao futebol, porque foram 3 anos na Série B. E a partir do momento que o Cruzeiro consegue... Acho que teve uma palhinha de reconstrução ano passado na Sul-Americana, acabou perdendo a final, mas esse ano veio pra brigar por títulos mesmo. E acho que o nível das contratações que o Cruzeiro fez, apesar de não ter atingido as expectativas, acho que os grandes caras de contratação, Dudu e Gabigol, a montagem de elenco foi boa pro Cruzeiro jogar, e aí depois, coincidentemente, no modelo do Leonardo Jardim, que também é um bom técnico, que o Zambolino queria derrubar antes da 10ª rodada, o cara vai chegar na 12ª rodada como líder do Brasileirão. Até porque os times que vão pro Mundial não jogam mais e o Cruzeiro ainda tem mais um jogo. Então ele vai passar o Flamengo, inevitavelmente, pra pausa. Fora do Barradão. Então, vai ganhar. Então acho que é isso, Pedrinho. Tem que comemorar mesmo. O time do Cruzeiro, é muito bem treinado. É um time que você sabe o que quer. É um time que tem uma intensidade acima do comum. Os dois volantes são os dois pilares, acho, principalmente desse time do Cruzeiro jogando. Lucas Silva e Romero? Silva é um cara que me agrada demais, assim, de controle de jogo, controle de posse, acelerar e cadenciar no momento certo. E é isso, mano. Acho que o Cruzeiro entrou de vez na briga pelo título brasileiro. Só pra não perder o gancho, o Lucas Silva é um cara que, ele não é um dos caras, assim, ele ter ido pro Real Madrid, eu acho que foi um pouco too much, né? Mas ele é um cara que tem a alma do Cruzeiro, né? Um cara que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, agora tá nessa reconstrução. É difícil, assim, Pedrinho, é difícil falar até, porque a gente, querendo ou não, e isso é um fato, né? Aqui em São Paulo é um pouco distante a questão de Minas, né? Os times de Minas. Muito. Não tem... É difícil... É diferente do Rio. A gente tem uma proximidade maior. Não sei se a palavra ídolo é um pouco demais ou ela cabe pro Silva. Agora, ele é um jogador muito importante. O Lucas Silva, ele é ídolo do Cruzeiro. Ele tem... Só pelo Cruzeiro duas Copas do Brasil e 2 brasileiros. Além da representatividade que ele tem dentro do campo. Ele é o nosso capitão. E ele é um cara que veio da base. Então, é um cara cria nossa. O Lucas Silva tem uma história muito interessante que quando ele estava lá pro Júnior, Juvenil Júnior, ele pensou em parar. Ele era reserva. Ele pensou e aí um dos caras falou com ele, não, mano, continua, você vai ter essa oportunidade, tal. E aí ele ficou e virou o ídolo do Cruzeiro. É um cara que nos momentos tenebrosos do Cruzeiro, ele estava lá. Um cara que sempre trabalhou, um cara que é zero vaidade. É o nosso príncipe, né? A gente chama ele de príncipe. E, é um cara que é ídolo, sim, ele representa demais a torcida do Cruzeiro, um cara que trabalha muito, é um cara que, representa o Cruzeiro dentro de campo e que tá jogando demais. Eu sempre falei, o Cruzeiro, o ano passado, ele começa a desandar quando o Lucas Silva sai do time, que foi aquela vitória de 3-0 do Cruzeiro contra o Botafogo, aí vem o Wallace e tal, e aí ele sai do time, né, porque o Pedrinho pede, em tese, pra colocar as novas contratações o meio de campo do Cruzeiro é um meio de campo que não é um meio de campo de grife, mas é um meio de campo que tem uma química absurda. O Romero ontem jogou demais. Eu falei no meu vídeo ontem, o Romero, ele rouba bolas em momentos cruciais da partida. Ontem teve uma bola que ele roubou do Paulinho, que se aquela bola passa, pode ser que o Palmeiras poderia fazer um gol, que ele dá um carrinho que a bola bate no Paulinho e sai. Aquilo ali no momento crucial do jogo, você diminui a confiança do outro time e você traz a torcida de volta. O Christian é um cara que corre o campo todo. Ele é um cara muito esperto, muito astuto. E assim, é um time que encaixa muito bem. E o Matheus Pereira que, joga demais. É um cara que às vezes não ajuda com assistência e gol, mas é um cara muito, muito importante pro Cruzeiro e que ele não pode sair. O Matheus Pereira é craque de bola. Só que, velho, ontem, o que me chamou a atenção, que eu fiquei assim, impressionado, eu juro por Deus, eu fiquei assustado. Eu nunca vi o Kaique jogar a bola que ele jogou ontem, mano. Foi uma coisa absurda. O que esse cara marcou o Estevão ontem, sozinho. Poucas vezes tinha uma dobra de marcação. E amarelado, na bola, limpa. Cara, o Estevão, ele é o cara mais rápido e é o melhor cara do 1 contra 1 do futebol sul-americano. Ele marcou o Estevão, assim, com maestria. Ele deu uma aula de marcação. Joga demais, jogou demais ontem, jogou demais. O Benfica tá atrás dele. O William, que é um cara que é displicente, que eu fico puto, tem jogo, que vai muito mal defensivamente, ontem fez uma partida perfeita, um nível de concentração assim,
assim, de coisa de maluco. O Fabrício Bruno ontem, que isso, velho? Que zagueiraço. Cara, ele não perde uma, é uma coisa impressionante. Nossa, que partida do Cruzeiro ontem. E o Caio Jorge não precisa nem falar, né? Caio Jorge é um cara que, precisa de muito pouco pra fazer gol. Ele é muito brabo. E eu falo, o Caio Jorge não é um cara que tá só numa fase boa. Ele é bom pra caralho. O Caio Jorge é um cara que ele teve uma lesão de LCA, que, é difícil demais se recuperar e hoje tá voltando a jogar. É um cara que é um atacante, que é completo, é rápido, é forte, ele bate de direita, bate de esquerda, movimenta bem. O Caio Jorge sabe jogar em espaço curto e ele sabe jogar com espaço também. É um cara que é fatal e, não demora tá na seleção, sem clubismo nenhum. É um cara que merece. Tem o Yuri Alberto também, que até tá pedindo mais passagem do que ele, tá jogando em alto nível há mais tempo, mas o Caio Jorge é um cara que não demora a pintar ali. E, taticamente também o Wanderson, muito bom. O Wanderson é importante demais pro Cruzeiro. Ele foi muito importante para esse começo de jogo do Cruzeiro. Ele já começou indo pra cima, ganhando escanteio e tal. E aí o meu pai voltando ontem do Mineirão, né, que são 2 horas pra ir pro Mineirão do interior, é um parto. E eu liguei pro meu pai, a gente veio conversando, e meu pai falou, cara, por mais que o Gabigol tá bem, não tem como o Gabigol entrar no time. É muito difícil o Gabigol entrar no time, mesmo ele jogando bem, porque o time do Cruzeiro tá muito encaixado. Hoje todo mundo é muito importante. Não dá pra você tirar o Wanderson, não dá pra você tirar o Matheus Pereira, não dá pra você tirar o Christian, não tem como você tirar ninguém ali. O time do Cruzeiro hoje tá muito bem encaixado. Ô Caião, o Pedrinho tá maluco, né? Não tem jeito. O homem tá felicíssimo e com razão. Antes de a gente passar pro Flamengo, te dá a oportunidade também de trazer o outro lado do jogo, né? Mano, você pega tudo que foi planejado a semana inteira, toda a estratégia que foi pensada e jogar na lata do lixo com 4 minutos de jogo quando você toma 2 gols de bola parada. Quando você deixa o Caio Jorge, que é o centroavante do Cruzeiro, livre dentro da área sem ninguém encostar nele. É surreal, mano. É surreal. O Pedrinho falou de concentração, nem acho que tem nada a ver essa porra do hino, mas o Palmeiras tava muito desconcentrado no começo do jogo. As 2 bolas paradas, o único cara que tava sozinho era o único cara que não podia estar. Simples assim, mano. E aí você começa o jogo perdendo de 2-0. A escalação nem tem culpa no resultado. Apesar de ser o time que eu não começaria, né? O Flaco Lopes nunca seria titular do meu time e em hipótese alguma, nem se fosse jogar na lua, ele ia ser titular do meu time. E o Palmeiras perdeu intensidade no meio de campo. O Cruzeiro é muito intenso, mano. E aí o Palmeiras não ganhou uma bola no meio e fez um primeiro tempo de merda. Fez um primeiro tempo horroroso. Até melhora um pouco no segundo tempo, mas aí o Palmeiras tem 1 milhão de caras que jogam em aproximação e tocam bem a bola e fica cruzando bola na área, mano. Pra me deixar revoltado, mano. A partida do Bruno Fux ontem foi um lixo. Essa é a realidade. Jogou muito mal. Muito. O Giai também fez uma partida horrorosa. Muito mal. Piquerez, nossa, péssimo. Mano, não achei que ninguém do Palmeiras foi bem. Acho que o único que tentou minimamente foi o Estevão. Os caras reclamam muito de dobrar o lateral e que não sei o que. O Estevão jogou aberto ontem na ponta. O Palmeiras foi exposto muitas vezes. O Cruzeiro teve várias oportunidades de contra-ataque. E o time jogou ofensivo como a galera pediu. E, mano, não jogou bem, velho. Jogou mal. Fez um jogo ruim no Mineirão. Não conseguiu levar perigo ao gol do Cruzeiro. Fez o gol naquela jogada. Golaço, tá? Mas assim, não criou, mano. Teve uma outra defesa do Castro, um chute de longe do Piquerez. E foi só. Me irritou ontem. Achei um desastre o jogo. Um desastre. Um nível de concentração muito baixo. O Palmeiras não costuma entrar assim nas partidas, principalmente em jogo importante, né? E querendo ou não, é um jogo importante. Acho que tá na hora do Paulinho ser titular já, e titular absoluto. Acho que não existe mais Flaco Lopes de titular também. É entrar com o Vitor Roque desde o começo, que faz diferença. E é isso, mano. Vou te falar, o Palmeiras tava numa sequência muito boa, mas não vive o melhor momento, e o próximo jogo do Palmeiras é o jogo do Mundial. Então, mano, tem que trabalhar, precisa ser mais criativo. Eu achei que foi pouco competitivo contra o Cruzeiro e vai ter bastante trabalho nesses 15 dias aí. Ô, Caião, se eu não me engano, o Palmeiras estava 20 jogos invicto fora de casa, né? Primeira derrota no ano fora de casa. Então, é muita coisa. E, cara, eu conversei com meu pai ontem, você falou que o Piquerez jogou mal. Meu pai ficou espantado com o Piquerez ontem. Falou que, mano, no estádio
outra parada. Ele, você vê que jogadoraço. E olha que ele nem foi bem. Mas ele foi muito mal. Ele errou tudo. Pô, o Cássio buscou bem aquele chute dele ali. É isso. Uma dúvida, mano. Eu vi que seu irmão e seu pai postaram um vídeo, né? Lá no Store. Mano, por que seu irmão foi com a camisa do Brasil no jogo do Cruzeiro? Mano, eu acho que ele não tava em casa. Ele só tava com as roupas na mala e pegou e foi, entendeu? Tá. Ele não tava Entendi. em casa. Ele tem roupa, ele tem bastante camisa, só que ele não tava em casa, acho que ele tava em São Paulo, pô. Aí ele só foi direto e foi meu pai, meu cunhado. Julgando o moço, que isso? Pô, você acha suave? Não. Mano, se eu vejo um cara no estádio com a camisa do Brasil, eu já falo, tô infiltrado. Também tava fungando. Ô Zambolino, deixa eu só aproveitar que o Zé Felipe tá em alta, né? Por tudo que tá acontecendo, eu queria colocar um vídeo dele aqui, ó. Chupa Palmeiras. Tá doido. Pedrinho, foi bem demais, viu? Bolino, Bem demais. não sou. Agora que a gente já falou do jogo, eu vou falar o que aconteceu. Ontem eu preparei, mano, cervejinha, mandei uma foto pro Caião tomando uma, me mandou lá no bar tomando uma, fiz o petisquinho e tal. O jogo acabou 4 minutos. Falei, que isso? É mais rápido que transa de coelho. Fala Que isso? Que isso? Não. Pensei que vinha coisa pior. Tudo bem. Por quê? Não. Você na atividade? É o quê? Viu? Não é mole, não. Não é mole, não. Senhores, ia falar uma besteira aqui, mas deixa pra... Fala, Zambolino. Fala que seu Deixa coração tá quieto. querendo falar, pô. Deixa quieto. Diretor, roda a vinheta aí, porque se o Cruzeiro tá tentando a ponta, vamos falar do líder do campeonato. Senhores, falar do líder do campeonato 5-0 não deu nem pro cheiro o Fortaleza, hein? Pelo amor de Deus. E se o Fortaleza não se cuidar, vai cair. Meu Deus, time. Eu tentei ainda. Esse palpite meu foi, obviamente, pelo clubismo, né? 1-1. Pro Cruzeiro tentar ser líder, mas, pô, muito, muito abaixo. Meu Deus do céu, o time do Fortaleza é muito limitado. Cara, assim, não faz mal a ninguém aí. Tá doido. E tá na Libertadores. E a gente falou aqui no programa, né? Aquela classificação culposa. Graças a Deus que conseguiu aqueles pontos lá sem ter que jogar praticamente. Jogou mais ou menos, né? Porque teve que parar lá, que deu confusão lá no Chile. Time muito, muito abaixo. O Flamengo, um amasso. Mais uma boa partida do Luiz Araújo. Excelente jogador, gosto muito dele. Arrascaeta, mais uma vez, fazendo dele, dando assistência. O Léo Ortiz fazendo uma baita partida. Nossa, que bola do Léo Ortiz, hein, mano? Absurdo. Cara, passo de camisa 10. E, pô, é isso. Flamengo. Isso que é o foda, velho. Eu falo do Campeonato Brasileiro Pô, você ganha um jogo do Cruzeiro igual contra o Palmeiras ontem, 3 pontos, pô. 3 pontos. Independente do time. Vitória contra o Barradão semana que vem, se for realmente, 3 pontos, entendeu? Então, assim, por mais que o Cruzeiro fez essa vitória, o Flamengo foi lá, ganhou do Fortaleza e igualou a quantidade de pontos. Então, assim, não faz muita diferença. Todo jogo tem a mesma relevância, querendo ou não. Exato. Ô, Pedrinho, 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 72%, quase 73% de aproveitamento. O Flamengo tá... Se não apresenta o melhor futebol de todos, se patina em alguns jogos, continua vencendo, continua sendo o grande time ali, junto com o Palmeiras também, né? Não vou deixar de fora. Grande time a ser batido. Caião, você quer destacar mais algum ponto ou a gente vai pros outros jogos? Temos que falar do acho Neymar que também, Corinthians. Só o brasileiro do Arrascaeta, né, mano? Acho que se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o Arrasca seria o melhor jogador do Brasileirão. Tem feito jogos, pô, impressionantes, muito bem. E tem jogado muito bem. Acho que deve ser o ano que o Arrasca tem mais minutagem em campo. Se o Felipe Luiz conseguir controlar a minutagem do Arrascaeta. E me parece que o Flamengo joga mais pra ele em função dele nessa temporada. Se o
Felipe Luiz conseguir controlar essa, o Arrascaeta vai continuar jogando bola pra cacete. Isso é craque de bola, hein? O Arrascaeta, Esse é craque. que é o artilheiro do Brasileirão, com 9 gols, e líder de assistência, com 4 assistências, empatado com o Alan Patrick. Você tem noção que o Caio Jorge mete gol todo jogo e o Caio Jorge tá atrás do Arrascaeta, que nem camisa 9 é. Porra, Arrascaeta é craque. muito, Arrascaeta é craque. muito. Senhores, vamos falar dos outros jogos aqui, passar rapidinho, e aí a gente destaca alguns que merecem, né? Primeiro, a vitória do Bahia 2-1 pra cima do São Paulo, primeira vez que o Rogério Ceni vence o seu clube tão amado. O Luciano deu uma entrevista boa, puto, mas não aguentou o Bahia. Mano, resultado normal. Eu achei que ia dar um empate. O Eric Pulga joga muito, velho. Que jogador. Lei do ex, 2 gols do William José. Excelente contratação do Bahia. Muito bom jogador. Mais um cara que o São Paulo liberou, né? E não conseguiu jogar pelo time. Vasco 0, Bragantino 2. Fala você agora, né? Já que tá tudo engraçadão aí. E eu avisei. Engraçadão. Vasco jogou bem, cara. O Vasco não jogou mal, não. O Verratti tava bem nervoso, que não tava conseguindo marcar. Eu acho que, assim, criou chances, teve bola na trave, enfim. Jogou muito melhor que o Bragantino. Só que pagou o pato de ter uma defesa, uma das piores defesas, se não a pior do Brasil. Assim, acho que se eu treinar um pouquinho, eu consigo jogar na zaga do Vasco no nível que tá. São 2 gols inadmissíveis. A cara do Diniz de, porra, que eu tô fazendo aqui? Tem um passe do Paulo Henrique, até deu uma viralizada nas redes sociais. Paulo Henrique erra um passe de 2 metros. E aí, cara, eu fico revoltado que o cara ganha pra isso, né, velho? Não é a gente que joga bola, a gente, né? Que é peladeiro, né? Que é peladeiro, que joga ali no sábado de manhã. Não, o cara ganha pra isso, ele faz isso da vida. E o cara... Todo dia, né? Todo dia. Então, Cara, assim, é preocupante. Vasco vai brigar pra não cair. O gol do Pita foi um golaço, hein? Que golaço, tem que ressaltar. Foi um belo gol. Mirassol 1, Sport 0. Olha o Mirassol aí, mano. Somando seus pontinhos, mais um gol do Reinaldo. King Naldo. Aí que eu te falo, aí que eu te pergunto, quer dizer, quando você vai começar o Brasileirão, você coloca o Mirassol, vai vir só passear. Aí você abre o quê? Um lugar para um grande agora. Então pode ser que esse ano cai 2. Alguém vai cair no lugar do Mirassol, hein? Exatamente. E do Ceará também, viu? O Ceará perdeu em casa, né? 1-0, gol do Juan. Perdeu, mas tá em 10º. Engraçado que o Caio Jorge fez os gols, mandando no grupo. Faz o K! Aí o Rony fez o gol, o Tulhão mandou. Faz o R! Faz o gol do Rony. O Rony que erra os gols mais fáceis e faz os gols mais difíceis. É uma coisa impressionante. Já entrando nesse jogo do Galo aí, foi, dureza de assistir. A gente tem um grupo, parceiro meu do Cartola, né? Dos moleques, tudo meus parceiros lá, da Nonite e tal. Tô puto. Aí, ontem foi o dia do churrasco do Cartola do ano passado. A gente fez, então vimos todos os jogos lá e tal. Aí tem um dos meus amigos que é atleticano, a gente tava o Galo em uma das TVs lá. Nossa, que doído demais, mano. Doído. E mas o Rústico resolveu, né? Então... Cara, eu coloquei a zaga do Ceará, só coloquei o goleiro, o lateral e o zagueiro. Eu falei, vou arriscar nesses 3 que o Ceará, não vai tomar gol. E me jogou no mato. Brincadeira. O Rony que já tem o mesmo número de gols do ano passado, né? 10 gols. O Rony tá jogando bem. Voltando aqui. Bem não tá, mas tá lá. Faz os seus golzinhos, né? Tá marcando os gols. Vou deixar o melhor pro final, tá? Aqui se dane a ordem cronológica. Juventude 0, Grêmio 2, mais um roubo. Bem importante. Bem importante essa vitória. Tá? Vitória gigante do Imortal. Ninguém vai falar do pênalti escandaloso que deram pro Grêmio? Tá bom, fala pra mim que você assistiu esse jogo, vai. Cara, né, é um absurdo, né, desse pênalti aí. O cara encosta com o braço na cara do Kahneman, o Kahneman cai como se fosse o ator da Globo, o cara dá o pênalti, o cara vai no VAR e dá o pênalti. É um absurdo. Mas vitória importante. O Grêmio tá sendo recompensado, né? Exato. Lei da compensação. Vitória importante do Grêmio. O goleiro tem que ser muito burro pra fazer isso. Mas mesmo assim não é pênalti. Desculpa aí. Pênalti sim. Tem que largar a mão de ser burro. Internacional 0, Fluminense 2. Outra vitória gigante. O Internacional, velho, vou te falar um negócio, mano. E queria o Roger na seleção, imagina, Caião. Nossa senhora, pelo amor de Deus, mano. É
O frango que o Antony tomou no segundo gol é pra ficar na história. É a Pepsi de 3 litros, não tem jeito. Acabou o gás, pô. Corinthians 0, Vitória 0. Inadmissível. Pelo jeito que os corintianos estão falando, eu acho que jogou por música, mano. Acho que foi uma boa goleada do Corinthians. Acho que o Corinthians jogou muita bola, atropelou o Vitória, pelo que os corintianos estão falando por aí. Acho que foi isso o jogo, não foi, Zambolino? Você sabe que o Ancelotti trabalhou a vida coitado, inteira, né? Coitado, no Santiago Bernabéu, ontem ele conheceu o Santiago Bernaleste, não tem jeito. O cara conheceu o que é torcida, viu lá, 40... E de acordo com... Parabéns, e já saiu cego, de Itaquera. E de acordo com o Zambolino, ele não ia assistir nenhum jogo do Brasileirão, de nada. Verdade. E já assistiu mais jogo do Brasileiro que o próprio Zambolino, pô. E ô Pedrinho, você não sei se você tá sabendo, ele tá fazendo bate e volta da Europa todo dia, que ele tá morando lá, né? Ele tá morando lá na Europa. Aí ele tá fazendo bate e volta no Brasil todo dia, pra trabalhar e voltando. Seguinte, coisa rápida pra gente seguir. O jogo, uma vergonha, não tem como. O Kaká, teve um lance que o Vitória quase faz um gol, que o Kaká erra um corte. Que é brincadeira, tem jogador que é coisa de empresário, ou não tem explicação ser jogador de futebol. Não tem explicação. Você vai me desculpar, mas não tem explicação. Cara, acho que o trabalho do Corinthians, o trabalho do Dorival não é bom. Não acho que o ano do Corinthians... Acho que, como eu já falei, eu acho que o ano do Corinthians acabou. Tenho minhas dúvidas se Yuri, Memphis e Garro terminam o ano. Mas pra mim, eu acho que o grande detalhe desse final de semana nem foi o jogo de ontem. Foi o que aconteceu sábado que se reflete. Não vem me dizer que não se reflete, que se reflete. O Augusto Melo tentando dar um golpe. E foi tentativa de golpe. Não adianta vir falar que não foi, porque foi. O cara tentou dar um golpe. A gente, não vamos entrar nesse tema aqui. A gente tem que falar do Santos, tem que falar do PSG. Mas ele se usou de um artifício que o presidente do conselho não conseguiu assumir por uma questão médica. Aí assumiu a primeira secretária, que é aliada dele. A primeira secretária anulou tudo que numa canetada, tudo que aconteceu nos últimos dias. Ele reassume. O presidente atual não sai da cadeira, fica 2 horas sentado na cadeira. Tem que pedir pra uma pessoa vir pra ele sentar na cadeira, pra ele ir no banheiro, porque não pode deixar o Augusto Melo sentar na cadeira. Isso é uma piada, velho. Isso é uma piada. Você vê as pessoas, com todo respeito, veja o vídeo das pessoas que comandam o Corinthians. É uma piada que sejam essas pessoas, esse nível de pessoas que comandam o Corinthians. Desculpa. Aí vem o metaleiro, o ex-presidente da Gaviões, falar, mano, o cara é gigante, velho. Vem lá, estamos convocando geral aí, vem, vamos tomar o clube. Que palhaçada é essa, velho? Que palhaçada é essa? Olha o nível que é uma instituição gigantesca do país se tornou, velho. É uma piada, é uma piada. O que acontece em campo, cara, infelizmente, se torna minúsculo perto do que é a realidade e reflete. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Já estão falando que o Memphis e o Garro querem ir embora. E aí você vai culpar os caras? Claro que não, pô. Tem como culpar. Não, e pra falar do jogo. E a pergunta é: imagina se o Corinthians não tivesse sido campeão paulista. Sem dúvida. Tem toda a razão. O tanto que isso ofusca, né? Sem dúvida. O tanto que mascara, né? Não tem jeito. E aí, pra falar do jogo que vocês querem mais falar, eu acho que tem que falar mesmo. Santos 0, Botafogo 1. Nem tanto placar, né? Mas quero ouvir a opinião de vocês do lance do Neymar. Mano, foi uma das expulsões mais burras que eu já vi em toda a minha vida. Achei que loucura ele colocar a mão naquela bola. Ainda existiu a possibilidade de sair o gol naquele lance. Vamos num geral. Pênalti, né? Vamos num geral. A partida do Neymar era boa, a partida do Santos era boa. As principais chances do Santos passavam pelo pé do Neymar. O Santos estava muito mais próximo da vitória do que o Botafogo e fazia um bom jogo. Já tinha perdido alguns gols, o Neymar já tinha feito uma jogadinha que ele ia fazer um golaço no primeiro tempo, já tinha deixado os caras na cara do gol, tava participativo, 30 minutos do segundo tempo, tava legal de ver, claro que não é aquele Neymar que a gente tá acostumado a ver, mas era um Neymar participativo, um Neymar que mostrava a evolução física, um Neymar que tecnicamente estava bem na partida, um Neymar que estava buscando o jogo para criar, um Santos que estava conseguindo empurrar o Botafogo para trás, e aí o Neymar joga tudo por água abaixo. E aí eu acho que tava até com saudade de falar do Neymar dentro de campo, né? Que eu acho que é a verdadeira discussão. O Neymar acabou com o jogo do Santos ontem, mano, com aquela expulsão. Ele fudeu o Santos, a derrota tá na conta dele, ele mesmo assumiu isso. Não existe ele colocar a mão naquela bola. Pode ter sido no impulso, sei lá o quê, mas assim, eu não consigo aceitar uma expulsão desse tipo. Ele falou do primeiro amarelo, acho que o primeiro amarelo dele foi pra amarelo mesmo. E assim, esse lance,
podia sair o gol, podia sair o pênalti, a bola podia ficar em cima da linha. Pô, não dá pra ele ser expulso desse jeito. São 3 pontos por responsabilidade dele, que ele mesmo assumiu, e pode ter sido o último jogo dele pelo Santos. Eu acho que ele vai renovar e eu acho que ele deveria. O Neymar não pode ir embora do Santos agora, nesse momento. Acho que a melhor opção pra ele, inclusive, é estar no Santos até a Copa do Mundo de 2026. Ô, Pedrinho, pra você comentar, o Neymar foi moleque, não tem como passar pano, e vamos ver se o pai do Neymar começa a tratar o Santos com dignidade, porque por mais que o Santos esteja uma porcaria, e dependa, infelizmente, porque eu acho que é muito ruim quando qualquer clube dependa de alguém, seja de um jogador ou de um investidor, não deveria ser assim, mas a gente deixou chegar nesse nível no futebol brasileiro com a maioria dos clubes. Vamos ver se o pai do Neymar começa a ter um respeito maior pelo Santos também. Mas fala aí do... O que tem a ver, meu amigão? O que tem a ver? O que tem a ver, Zambolino? Fala pra mim. Eu só quis deixar o comentário só. Você tá puto com a declaração dele até hoje? Ah, eu tô, velho, tô. Até hoje? Falta de respeito. Até hoje? Já passou o tempo de ficar sentido já, mano. Semana passada o cara falou, já Mano, até falando sobre isso aqui. Pô, em relação ao Neymar, não tem como. Ele, 50%, ele ajuda demais o Santos, é um outro time. Ele não foge do jogo, ele quer jogo toda hora. Concordo com o Caio, que tava mais próximo da vitória. O Santos jogou bem. E assim, fica difícil defender o Neymar. Não tem como. Você sabe que eu sou fã, assim, do cara, eu sou o 01. Fica difícil defender o Neymar. Uma expulsão burra, uma expulsão infantil, de cabaço. Isso! E assim, uma coisa que me irrita do Neymar, como o Neymar é chato dentro de campo, ele reclama com o juiz o tempo todo. Vai jogar bola, velho. Todo lance ele reclama. Todo lance ele tá em cima do juiz. Isso é uma coisa que incomoda. Vai jogar bola, velho. E, pô, coloca a derrota nas costas dele e que pode ser a despedida do Neymar com uma expulsão dessa. Eu acho que essa expulsão vai pesar na decisão dele de, pô, vou ficar no Santos. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai deixar o Santos com uma atuação dessa. E só pra finalizar, a Mariana é mais pica que o Neymar. Ela me trouxe 2 chamitinhos, olha aqui, no meio do programa. Um bagelzinho com queijinho e um peito de peru. Ela é foda. Lembrando que isso tudo às 6 da manhã, né? 6h03. Também. 6h03. 6 e ônibus. Senhores, vamos destacar os placares aqui dos nossos palpites. Vamos pegar aqui porque não mudou muita coisa, né? Mas vamos lá. Começamos a 11ª rodada com o Caio na liderança com 50 pontos, seguido por mim com 42 e Pedrinho com 30. Gente, foi uma rodada ruim para nós. Talvez a pior de todas. Pior que a da semana passada até. Bahia 2, São Paulo 1. Pedrinho fez 1 ponto, Caio e eu acertamos o placar. Vasco 0, Bragantino 2. Pedrinho fez 1 ponto, Caio e eu zeramos. Mirassol 1-0, todos nós pontuamos 1 ponto. Santos 0, Botafogo 1. Caio acertou 1 ponto, né? Acertou que o Botafogo ia vencer. Eu e Pedrinho zeramos. Juventude e Grêmio, todo mundo zerou. Mesma coisa para Ceará e Atlético Mineiro, todo mundo zerou. Flamengo 5, Fortaleza 0. Eu e Caio fizemos 1 ponto. Pedrinho foi o louco que apostou no empate. Clubismo. Corinthians 0, Vitória 0, todo mundo zerou. Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Eu e Caio zeramos. Pedrinho acertou 1 ponto. Internacional 0, Fluminense 2, todo mundo zerou. Fechamos a 11ª rodada com Caio na liderança com 56 pontos, seguido por mim com 47 e Pedrinho Moraes com 34. Nossa, tô mal demais. Eu ia cravar o Cruzeiro, hein? Brincadeira, esse Alan acertou um chute que nunca mais acerta. Pedrinho, faz o seguinte, pensa no resultado e tira um gol, porque você sempre erra o resultado por um gol. Então faz o seguinte, pensa qual é o placar que ia dar. É esse. Então tira um gol, aí você decide. É sempre assim. Sempre assim. Diretor, roda a vinheta pra gente falar da Champions, vai. Senhores, 5-0, hein? Nem o torcedor mais fanático do PSG falaria um negócio desse. Foi um amasso. A Inter de Milão, nem contra o City, hein? Contra o City ainda teve jogo. Inter de Milão não entrou em campo, hein? Se tirou o Barcelona pra fazer isso aí, era melhor ter deixado o Barcelona. Mas não vamos tirar o mérito do PSG. 17 jogos na Champions League, 11 vitórias, 66% de aproveitamento. É mais do que merecido, né? Mereceu esse título, primeira vez na história. O que o Pátio jogou, sexta-feira a gente falou, né? Pátio contra... acho que era Baresi, né? Bastoni. Isso. A gente falou, ninguém escolheu o Pátio. O Pátio jogou essa sacanagem. Partida monstruosa. Porque esse cara rebateu. O Mikael não fez nada. Nem vai fazer, de tão ruim que é. Vou te falar, venceu o melhor time da Europa, mano.
Essa é a realidade. Ah, mas o Barcelona joga muito. Mas não chegou. E o PSG chegou e deu uma aula de futebol, uma aula de intensidade, uma aula de um time bem treinado, uma aula de um elenco bem gerido. Acho que o Luiz Henrique coloca de fato agora, carimba seu nome como um dos maiores treinadores da história. A gente colocava, ele fez um trio MSN muito emblemático, ele fez uma seleção da Espanha que começou uma Copa absurdo, mas foi eliminado precocemente, e aí no PSG agora é um trabalho com a mão dele do início ao fim, e que meteu 5-0 numa final de Champions League, num time sem nenhuma grande estrela, mas com vários caras com muita ambição e que encaixou perfeitamente, mano. E com caras que são muito bons jogadores, Kvaratskhelia, Dembélé, Hakimi, Vitinha, a partida do Doué. Pô, é uma loucura o que esse moleque jogou de bola. Enfim, muito merecido. Deixou a final de chata, né? Essa é a realidade. Deixou a final chata. Pra gente, óbvio. Porque pro torcedor do PSG, os caras não estão nem aí. E não tem que estar mesmo. Um puta título, velho. Ficou marcado que hoje em dia um treinador muito foda é mais importante do que você ter um jogador muito foda. E por isso que eu falei tanto do Botafogo ano passado, que deveria ter mantido o Arthur Jorge. O técnico faz muita diferença. A gente tá vendo isso aqui no Brasil há anos com o Abel. O Abel é a prova disso. Exato. A gente tá vendo há anos isso com o Abel. O Leonardo Jardim Cruzeiro agora. Exato. O próprio Cruzeiro. E o Dembélé que passou pela mão do Leonardo Jardim. Foi ele que subiu o Dembélé, que fez um mata-mata de Champions assustador. O mata-mata de Champions do Dembélé é brincadeira. Agora, o Dembélé não pode ganhar melhor do mundo, mano. Desculpa. Não, mas ele tá na briga. Ele vai entrar, não tem jeito. Mas não pode. Não, pra mim é o Yamal. O Luiz Henrique, que é um baita treinador, um prêmio pra um futebol bem jogado, pra um treinador que é corajoso, um treinador que sabe demais de bola e que montou um time que, cara, é impressionante. O PSG é um time que não guarda posição. É aquele time que, eu não sei quem é que vai estar ali, mas alguém tem que estar ali, que foi o caso do Hakimi, que fez um gol de camisa 9. Mas é uma troca de posição organizada. O meio de campo do PSG parece o meio de campo do Cruzeiro. Um time sem mas que faz a engrenagem girar. É um time, é um meio de campo que tem uma química absurda. O que esse Vitinha joga, eu falei sexta-feira, se esse cara não tiver na seleção do melhor do mundo, é um crime, joga demais. O Marquinhos, que, é um cara que passou por todas as fases do PSG e que, cara, levantou o título com a emoção, um cara que merece, um PSG que virou chacota, né, que sempre tava nas capas de revista, um time rico, que não sei o que era chacota, e que hoje entrou pro livro da história da Champions. Um PSG que foi campeão inédito e assim, foi a primeira vez na história da Champions que uma final termina com 5 gols. O Doué fez 2 gols e uma assistência. Um cara que o time do PSG, a maioria tem 19, 21 anos. Não é nem um ano dos caras ainda. Vai chegar ainda o ápice dos caras. E os caras já foram campeão da Champions. É cara que, tá na seleção da França. Então, assim, uma final emblemática, um amasso, e não tinha como. O Luiz Henrique perdeu a filhinha dele e o assistente perdeu a esposa também no final do ano passado. E, os caras mereciam muito ganhar essa Champions. Foi um amasso, pegou a melhor defesa da Europa para muitos e fez 5 gols. A Inter de Milão, que tinha sofrido 5 gols até o jogo contra o Barça, só na final tomou 5. Uma aula de futebol. Parabéns ao PSG. Uma baita história, né? Parabéns ao PSG. Uma baita história do Luiz Henrique. É mais do que merecido. E aí mostra, não tem como, né? Tudo que o Caio falou, treinador é fundamental. É fundamental. A gente menospreza muito o trabalho dos treinadores. E trabalho em equipe vale muito mais do que ter um talento extraordinário. É claro que a gente gosta de ter aqueles caras extra classe, mas no fundo, o que sempre importa e sempre vai importar, que sempre vai prevalecer é um trabalho bem feito em equipe. Senhores, amanhã estamos de volta. Hoje tem sorteio da Libertadores, meio-dia. Vamos falar muito amanhã, hein? Verdade, meio-dia e às 3 tem da Copa do Brasil, né? A gente vai falar bastante. Exatamente.
O programa hoje foi bem corrido, mas eu queria escutar do Caio. Eu acompanhei os amigos dele que tomou o Tumé daquela empresa lá. Não foram só eles, um monte de gente comprou a final da Champions e não conseguiu assistir o jogo. Que sacanagem. Eu fiquei pensando se fosse eu. Eu tinha cometido um assassinato. Mano, o modelo de venda de Champions é igual ao modelo de Copa do Mundo. Você compra por categoria, você se inscreve por categoria, se é sorteado, você vai e compra o ingresso. E aí, os moleques, eles fecharam com algumas marcas pra fazer lá fora, viajaram pra final da Champions e tal, só que os ingressos eles compraram através dessa agência, que chama Outsider Tours. E os caras simplesmente não pegaram os ingressos pra eles, ou não deram os ingressos, sumiram, e aí no dia do jogo chegaram falando que não tinha os ingressos pra eles. Assim, né? É foda. Mas se você jogar o nome da agência no Google, a primeira coisa que vai aparecer é um monte de acusação. Era básico. Só pra destacar aqui... Foi burrice, mas assim, não dá. Só pra destacar aqui, vocês sabem, né? Minha mãe trabalha no segmento de viagens, né? E essa agência, ela já tinha dado problema com torcedores do Flamengo na final da Libertadores. Tipo, sério? Então, assim, sério. Aí, com todo respeito... Economia porca! As pessoas que compraram, era só pesquisar um pouco. Exato, eu falei Nesse caso, era só pesquisar. É o barato que sai caro. Eu nem sei se é barato, mano. Se eles mandassem no nosso grupo dos moleque, a gente ia falar, tá ligado? Porque a gente sabia já. Caião, você pagar 5 mil numa final de Champions é barato, velho. Eu tava olhando o ingresso. Mas quem pagou 5 mil? Foi o que eles falaram. Muito mais caro. Não, pô. 15 mil. 15 mil. 15 mil cada um. Por pessoa. Então esquece que eu falei. Não, e teve gente ainda... Esquece que eu falei. E teve gente ainda que comprou o Roland Garros ainda. Vamos ver o que vai dar. Que isso. Então, mas aí, ó... O Roland Garros também, os caras fizeram uma merda colossal esse fim de semana, né? Deu merda também? O João Fonseca... Não, mas aí não tem a ver com a agência. O João ia jogar numa quadra, os brasileiros compraram pra ir na quadra dele, depois mudaram a quadra do João e os brasileiros não tiveram acesso à quadra. É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Fica a dica aí pro pessoal, sempre que for comprar alguma coisa, vai viajar, pô, tem que pesquisar, né, pô? Compra com a mãe do Zambolino. Não. Mas hoje em dia, você tem, tem tanto site de avaliação, maluco, não tem como, né, gente? Tem como. Beijo, meus lindos, até amanhã. Caião Zambolino, baita programa. Adoro falar isso, né? Mas foi um baita programa. Daqui a pouco, almocinho, porquinha pururu, porquinho assado é o almoço de hoje. Tem que aproveitar que não ganha nunca mesmo. Tem que comer quando ganha. Valeu, Pedrinho Zambolino. Tamo junto. Até amanhã. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @CaioCapita e @PHA Moraes com 2 S no final, hein? Ó, a semana tá só começando. A gente vai ter muito programa bom ainda pela frente. Vai ter seleção. Tem Brasil essa semana, hein? Vai ter muita coisa boa aí pela frente. Até amanhã, hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.